Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 514 do projeto Bíblia para Iniciantes e vamos continuando aqui no capítulo 12 do livro de João, onde aqui nesse trecho que a gente vai falar hoje, fala sobre a incredulidade dos judeus. Principalmente aqueles judeus que eram, os líderes, religiosos da época. Tá? Então vamos lá, versículo 37 a 43. Bom, e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Então Jesus fez muitos sinais, de todos os tipos, milagres de todos os tipos, sinais de todos os tipos. Deus falou como voz de trovão, voz audível, e mesmo assim não creram nele. Por quê? Aqui diz a explicação, Versículo 38. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías. Então, tudo aquilo que Jesus passou, tudo aquilo que aconteceu na época de Jesus foi profetizado lá atrás por vários profetas. E um deles, que é bem citado aqui na Bíblia, no Novo Testamento, é o profeta Isaías. Ele fala que assim, o profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? E isso está em Isaías 53, que eu recomendo você que está escutando, pega a sua Bíblia, vai lá no capítulo 53 de Isaías, lê o capítulo inteiro. Você vai ver que no primeiro versículo é justamente essa frase que eu acabei de ler aqui. Versículo 1, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. E aí continua, vai falar sobre Jesus. São 12 versículos, tá? Apenas 12 versículos, esse capítulo 53, onde Isaías profetiza muitas das coisas que Jesus passou. Ele fala que ele foi oprimido, que ele foi humilhado, que ele foi como um cordeiro levado ao matadouro, foi traspassado pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades, ele foi o mais desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Tomou sobre si todas as nossas enfermidades, as nossas dores, com o seu sangue. E vai. É muito lindo, gente. O que me admira é assim, essas pessoas que não creram em Jesus, elas eram profundos conhecedores das Escrituras. Eles eram pessoas que sabiam o livro de Isaías quase de cor. Eles abriam o livro de Isaías nas sinagogas, no templo, para ensinar o povo. Os livros de Isaías, os profetas, os livros de Moisés, o Pentateuco, os 5 primeiros livros, os Salmos, toda a Escritura, o Antigo Testamento, eles sabiam de tudo. E está tudo ali. Se você ler o capítulo 53, você vai falar, poxa, mas por que eles não acreditaram em Jesus se já estava tudo aqui, previsto, tudo aqui, como Isaías foi claro a respeito de Jesus, mas não acreditaram. Por quê? Versículo 39. Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda, olha só, aí agora vamos para Isaías 6. Antes deixa eu ler aqui o que está no versículo 40. Então, porque Isaías disse ainda, cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e não entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados.
E ele fala, isso disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Isso está em Isaías 6. Vamos lá então, Isaías 6. Também recomendo muito, vai lá, lê esse capítulo, poderoso também, onde Isaías tem uma visão, né? Tem um momento com Deus, ele Deus, onde ele vê a glória de Deus, onde ele vê Deus. Na verdade, a visão que ele tem é de Jesus, né? Que é a imagem de Deus revelada para nós. Então ele tem essa visão, a mesma visão que está lá em Apocalipse também, Apocalipse 4, 8, Apocalipse 15, 8. Né? Então, ele tem essa visão de Jesus. E ele, no versículo 10 aqui, Deus falando, né? Deus falando com ele. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e não se converta e seja salvo. Então, Deus levou essa mensagem para Isaías, e Isaías ia dar essa mensagem para o povo, dizendo que o próprio Senhor estava trazendo este castigo, estava trazendo essa condição, essa consequência do pecado. O povo ele tinha se tornado tão idólatra a ponto de fazer sacrifícios para outros deuses, e que Deus falou, eu vou cortar, como Jesus fala, é a videira verdadeira, e ele corta alguns galhos ele joga no fogo, outros ele poda. Então é o que Deus está fazendo aqui com o povo de Israel, né? com os judeus. Ele está pegando os galhos secos e jogando realmente na fogueira, para que não fique uma árvore cheia de galhos secos, né? Então ele está ali renovando essa árvore, essa videira, para que possa realmente dar frutos, e frutos que permaneçam. Vai lá então em Isaías 6 e entende um pouquinho disso aí também. É muito bonito o chamado de Isaías, onde ele disse, diferente de Moisés e de Jeremias, né, que deram várias desculpas para não serem profetas usados por Deus, mas ainda assim Deus usou tanto Moisés como Jeremias. Isaías, logo que Deus chama ele, a quem enviarei, Isaías fala, envia-me a mim, eis-me aqui. Então que eu e você tenhamos essa mesma disposição de Isaías, né, de estarmos aptos, né, de abrir mão de tudo, como ele abriu mão de tudo, para que ele fosse realmente um instrumento de Deus para a nação de Israel. Amém? E aí, continuando aqui, versículo 42. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus. Olha que interessante. Muitos entre as próprias autoridades creram em Jesus. Mas, olha só o mas por causa dos fariseus não o confessavam. Quer dizer, eles creram em Jesus, mas o medo, né, da consequência de confessar Jesus, de declarar abertamente, eu creio em Jesus, por causa disso, eles não declaravam isso abertamente, para não serem expulsos da sinagoga. Por que eles faziam isso? Versículo 43, onde a gente termina aqui hoje. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Triste, né? Olha só, eles estavam diante de Deus, diante do Filho de Deus, diante de Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, como o próprio Isaías diz. Eles creram, eles entenderam, perceberam, e o medo, né, do que poderia acontecer com eles, deles serem expulsos da sinagoga, o medo de perder a posição que eles tinham alcançado, né, uma posição de destaque na sociedade, uma posição de respeito, né, onde eles tinham ali privilégios por serem, né, os líderes religiosos, né, existia um privilégio, existiam
existia ali um conforto, uma vida de conforto, né? Eles tinham ali roupas bonitas, eles tinham acesso às autoridades romanas, eles tinham alguns privilégios que eles não queriam abrir mão. Assim como o jovem rico, quando Jesus falou com o jovem rico para abrir mão da riqueza dele e seguir Jesus também, ele não quis abrir mão disso. Então, da mesma forma que o jovem rico tinha um coração na riqueza, esses fariseus, eles tinham o coração deles aonde? Na posição, no status, né? Nesses privilégios. Então, que eu e você possamos sondar o nosso coração e que nós possamos amar mais a glória de Deus do que a glória dos homens. Quando Deus se revelar para nós, que nós possamos não ter medo das consequências, né, de confessar isso abertamente. Jesus mesmo falou, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai, mas aquele que não me confessar, que se envergonhar, eu não também intercederei por ele diante do Pai. Então, assim, que eu e você realmente tenhamos coragem, intrepidez, tenhamos confiança e fé e amemos a glória de Deus, sem medo, confessando isso abertamente. Amém? Mais do que a glória dos homens, independente da posição que você está, independente dos privilégios que você tem, né? Talvez você vai perder alguma coisa, mas acredite que tudo aquilo que você perder é uma semente poderosa e Deus vai te dar 30, 60, 100 vezes infinitamente mais do que o que você pode pedir ou o que você pode pensar. Amém? Não vamos fazer aqui como os fariseus, não vamos fazer aqui como essas autoridades espirituais, religiosas da época. Amém? Então é isso. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.